você, internauta, que toda semana acompanha a reflexão feita aqui do Santuário Nossa Senhora da Guia. Mais uma mensagem para você, a nossa saudação a você, desejando que você possa fazer uma boa reflexão sobre o Evangelho que a Igreja nos propõe através da sua liturgia para o 19º domingo do tempo comum. E é o domingo próximo que nós vamos celebrar este mistério de Jesus, a sua proposta, a sua caminhada com os discípulos, seus ensinamentos, sua orientação, para que a comunidade de fé possa compreender o sentido do reino de Deus. O texto do Evangelho desse domingo é escrito por Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 23. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Este é o texto que a liturgia da Igreja Católica propõe para nossas celebrações deste 19º domingo do tempo comum. O que nós aprendemos com esse texto do Evangelho? Jesus, após ter feito a partilha dos pães para aquela multidão, ele despede o povo e pede que os discípulos atravessem do outro lado do mar da Galileia. E Jesus fica a sós em oração. Jesus pede que os discípulos atravessem o mar de barco, né? E esta travessia quer simbolizar que as comunidades do primeiro século tinham que fazer uma travessia, uma caminhada, sair do mundo fechado, da antiga observância da lei, para um novo jeito de observar a lei do amor, ensinando assim as pessoas o que Jesus tinha também ensinado a eles. Sair da consciência de pertencer ao único povo eleito, privilegiado por Deus entre todos os povos, para a certeza de que em Cristo todos os povos estavam sendo fundidos num único povo de Deus. Sair do isolamento, da intolerância para o mundo aberto do acolhimento e da gratuidade. Travessia perigosa, mas necessária.
E é isso que Jesus também, com o texto do Evangelho, quer que façamos, né? Que entremos na barca, que é a comunidade, e possamos fazer essa travessia em direção à outra margem. Quem está na outra margem da comunidade, né? Às vezes, pessoas que gostariam até de pertencer à comunidade, mas por causa do fechamento da comunidade, por causa de muitas questões, acabam ficando distantes. E Jesus forçou os discípulos a fazerem essa travessia, onde ficava a terra dos pagãos. A barca, que simboliza a comunidade, tem a missão de dirigir-se aos pagãos e de anunciar também a boa nova do reino para todos, que gera um novo jeito de viver em comunidade. A barca às vezes é agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Apesar de terem remado a noite toda, falta muito para chegar à terra. Quer dizer, falta muito ainda para as comunidades fazerem a travessia para os pagãos. Falta muito ainda para as nossas comunidades fazer a travessia em direção àqueles que ainda estão afastados da comunidade. É o desafio de Jesus no Evangelho, nós fazermos esta travessia, nós irmos ao encontro das pessoas. É o apelo que a Conferência dos Bispos do Brasil estão fazendo para nós. Um novo jeito de organizar as paróquias, as comunidades, capaz de acolher comunidades missionárias, discípulas missionárias de Jesus também. No texto do Evangelho, nós vemos ainda outra questão. Jesus vai andando sobre as águas. Esse poder de andar sobre as águas é um poder atribuído a Deus. Os discípulos até ficam com medo, acham que Jesus é um fantasma. Mas Jesus lhes diz, não tenhais medo. Assim como nós vemos também outros trechos da Bíblia, onde se fala para o povo não ter medo. Deus, diante de Moisés, da reação de Moisés, de querer não cumprir ao pedido de Deus, Deus diz, não precisa ter medo, Moisés, ele vai estar com Moisés. E assim nós também, estando com Deus, não precisamos ter medo. Pedro quer ter esse poder de Deus também, de caminhar sobre as águas. E Jesus diz para ele, vem caminhando. Pedro sai caminhando, mas assim que sente o vento bater no seu rosto, ele se apavora e grita de medo e começa a afundar. Salva-me, Senhor, e o Senhor está ali para salvar. Então que nós possamos também fazer a nossa caminhada com toda a confiança, fazer a nossa travessia para outra margem, irmos ao encontro das pessoas que estão mais distantes de nossas comunidades, levando a boa notícia de Jesus Cristo, que é o reino de Deus, um mundo de paz e amor, acolhendo a todos para participar da comunidade. E assim com Jesus nós seremos vitoriosos. Vamos deixar Jesus entrar na barca, que é a nossa comunidade, vamos acolher Jesus. E com Ele, perdendo todos os medos, nós vamos enfrentar os ventos contrários e vencê-los, e fazer triunfar o amor que Jesus veio nos ensinar. E com os discípulos vamos reconhecer que Jesus verdadeiramente está presente, é o Cristo de Deus. E agora vamos nos unir a Jesus, rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Deus eterno e todo misericordioso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos a certeza de ter um coração de filhos vossos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento da nossa reflexão, vamos pedir a bênção de Deus, para assim nós termos coragem de atravessar o mar da vida, indo até as margens das nossas comunidades, levando Jesus conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E assim, com a certeza e a segurança de que Jesus vai na barca conosco em nossas travessias pelas comunidades afora, vamos enfrentar a nossa caminhada, né? A navegação aí pelo mundo, pelos mares da vida. E Jesus vai conosco. E na próxima semana nós teremos mais uma mensagem para você. Refletir sobre o texto do Evangelho do domingo, que você vai celebrar o dia do Senhor. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e